A nova lei de improbidade administrativa está completando 6 meses de vigência em pleno ano de eleições. Depois de gerar muita polêmica durante a sua tramitação no Congresso Nacional, a nova lei de improbidade, que tem menos de um ano, já é alvo de ações no STF. Para comentar os impactos dessa nova lei na vida política do país e administrativa, eu converso agora com o advogado e professor de Direito, Daniel Neves. Daniel, muito obrigado pela sua presença no Cidadania. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos conversar que tem muito tema polêmico aí sobre improbidade administrativa. Exatamente. Foi tão polêmico que no ano passado, aqui no Cidadania, eu fiz 3 entrevistas com pessoas de diferentes áreas do direito ou da administração pública, falando sobre esse tema. Eu recebi a professora Vera Monteiro, professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas, recebi o ex-procurador da República, do Ministério Público, Deltan Dallagnol, e recebi também Pedro Pontual, gestor e presidente da Associação Nacional de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, uma categoria também muito interessada no assunto, já que a lei de improbidade administrativa ela atinge justamente essas pessoas que tomam as decisões no governo. Mas em todas as entrevistas, eu comecei com a pergunta básica para que as pessoas que estão assistindo a gente entendam o que é a improbidade administrativa e se improbidade administrativa e corrupção são a mesma coisa. Com você a palavra para a gente primeiro clarear exatamente o que é a improbidade administrativa. Pois bem, Marcelo. Então, a improbidade administrativa eu considero como um ato ilícito qualificado. Qualificado pela lei. O legislador ele escolhe quais tipos de conduta ilícitas serão qualificadas como de improbidade. E a minha percepção é de que ele o faz tomando como base a gravidade desses atos. Quer dizer, ele seleciona uma série de condutas que, por considerar mais graves dentro de uma ilicitude geral, devem ser qualificadas como improbidades e, por isso, gerar consequências também mais graves. A gente pode até perceber que é uma questão de opção de política legislativa pelas mudanças que a lei teve agora. Quer dizer, a gente pega um artigo 11, por exemplo, que era aquele que falava e fala ainda sobre os atos de violação a princípios da administração pública. Então, a gente tinha uma experiência passada, na redação anterior, que era uma previsão aberta, porque ali estava previsto que qualquer ato que violasse um princípio da administração pública suscitava um ato de improbidade. Assim, abstratamente, parece uma ideia valiosa, parece uma ideia inteligente, mas um pouco aberta demais, para gerar as consequências tão sérias que a lei de improbidade prevê. Um servidor que atrasa 3 minutos, por exemplo, para bater o seu ponto, em tese, já pode estar violando aí uma meia dúzia de princípios da administração pública. Não imagino esse era um ponto que eu, inclusive, comentei nas entrevistas, porque, lendo a redação anterior, eu conseguia entender. Eu não sou do direito, mas, eu lia a lei completamente, vi que ela tem uma abrangência, a quem ela protege, que bens jurídicos ela protege, quem são as pessoas provavelmente que responderiam no caso de uma lei de improbidade administrativa, aquele trinômio, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e essa subjetividade de violação dos princípios da administração pública. Mas, para mim, não ficava claro. Afinal de contas, o que é a improbidade administrativa? Você acha que a nova redação tornou mais claro, fica mais objetivo entender o que é a improbidade, daí para o mundo do jurídico mais fácil também a aplicação da lei? Fica mais seguro. Por que fica mais seguro? Porque agora as violações, a exemplo do que acontecia com os 2 outros artigos, as violações foram tipificadas. Então nós não temos mais uma cláusula indeterminada. Há ainda lá no caput a ideia de violação a princípios da administração pública, mas aí vem os incisos e vão tipificar o que é essa violação, que tipo exato de conduta deve ser praticada, que seriedade eu, como legislador, exijo da prática dessa conduta
para qualificá-la como de improbidade. Perceba, haverá uma série de prática de atos que violarão princípios da administração pública, mas que não serão qualificados como ato de improbidade. Como existem atos que vão gerar prejuízo ao erário, como existem atos que vão gerar enriquecimento ilícito e que também não estão qualificados como ato de improbidade. Então, o legislador, eu acho que aqui ele foi muito bem, né? A gente pode aqui, claro, né, Marcelo, e essa é uma discussão que não vai acabar nunca. Ah, Daniel, mas eu acho que outros atos teriam que ter sido qualificados além desses. Ah, eu acho que houve um exagero nessa qualificação. Este ato não deveriam ser qualificados dessa forma. Aí, é claro que vai sempre aquela questão da certa liberdade que o administrador, que o legislador tem de adequar o que lhe parece mais ou menos grave. Mas essa segurança jurídica que foi trazida pela lei, ela deve ser comemorada, né? E ela deve ser comemorada numa perspectiva real por quem está preocupado efetivamente em punir o que deve ser punido, em punir o que merece ser punido. Porque eu penso, eu sou um advogado, né? Então, para mim, é importante saber, até para instruir um cliente, né? Doutor, eu estou aqui com um problema, se eu fizer isso, eu vou violar, eu pratico um ato de improbidade? Eu falo, olha, isso aí é muito polêmico, é complicado isso. Uhum. Aí é o que todo mundo fala, os administrativistas usam muita expressão, né? O apagão das canetas, fala, então eu não vou fazer. Aí você fala, mas isso não seria muito bom para essa prefeitura, para essa secretaria? Pô, não, seria ótimo, mas eu não vou correr esse risco. Agora, hoje não, hoje você lê o artigo 11 e fala, olha, você pode fazer. Você tem mais segurança para agir, né? Esse foi um dos pontos que, no caso, o Pedro Pontual trouxe em uma das nossas entrevistas, que ele traz a visão de quem está vivendo a realidade da gestão pública, né? Ocupando um cargo de decisão que muitas vezes vai resultar nessas políticas públicas que são esperadas pela sociedade, a entrega, né, de serviços públicos de qualidade para a sociedade. Mas ele colocou justamente o ponto em que o gestor tinha esse medo, que foi chamado de apagão das canetas, que é uma expressão que foi cunhada pelo também gestor, né, hoje já aposentado, Chico Gaetani, que é um estudioso da administração pública, e ele colocava esse problema. Primeiro, o medo de ser enquadrado numa lei de improbidade ou num processo de improbidade administrativa. E por outro lado, o gestor às vezes se preocupava tanto em buscar normas, pareceres, autorizações da assessoria jurídica, que todo o processo de tomada de decisão era comprometido na eficiência por uma demora em ter um processo que lhe desse um mínimo de segurança. E isso atrasava, muitas vezes, algumas decisões, fora os momentos em que, depois de decidir por um erro formal, muitas vezes o gestor caía num problema de processo. Tem um outro ponto também que mudou, que esse, para quem não é do direito, parece pouco significativo, mas que tem um impacto muito grande nesse ponto que a gente está falando agora, que foi a supressão da palavra culpa, né? Não existe mais a modalidade culposa de improbidade administrativa. Queria que você explicasse para a gente a diferença entre dolo e culpa, de uma forma, né, para as pessoas entenderem o que isso significa e que impacto isso tem sobre a nova lei, principalmente desse ponto de vista da eficiência e da segurança jurídica para quem trabalha no serviço público. De novo, né, eu acho que é uma consequência da premissa básica da mudança da lei, que é o reconhecimento da natureza sancionatória da lei. Então, a lei ela fala, olha, essa é uma ação que, embora tenha uma natureza civil, ela tem uma natureza sancionatória. A partir desse momento, eu tenho que construir um sistema de direito material e de direito processual que traga segurança jurídica, né? Um sistema que crie uma segurança jurídica sobre a ótica do acusado. Quer dizer, você partir da ideia de que há um processo acusatório com o objetivo de sancionar um réu é aquela estrutura que nós temos no processo penal, no processo sancionatório administrativo. O Estado e o vulnerável. O acusado é o vulnerável, não interessa quem ele é.
Eu sei que a população, eu sou da população, estou com todos vocês, né? Não gosta de corrupção, ninguém gosta, não gosta de improbidade. É claro, todo mundo queria estar num país melhor do que nós estamos vivendo. Isso é incontestável. Mas nós não podemos deixar que esse sentimento, né, impeça uma visão lúcida de que o Estado continua sendo muito poderoso. E quando ele coloca esse poder num processo acusatório contra quem quer que seja, essa pessoa ela está numa situação de vulnerabilidade. Pensando nisso, o legislador, adotando essa premissa, portanto, ele lembrou que daquelas 3 hipóteses amplas, né, que o Marcelo colocou aqui de improbidade, enriquecimento ilícito, o dano ao erário e a atentado à moralidade, aos princípios da administração, a gente já tinha das 3 hipóteses apenas uma que poderia ser pela modalidade culposa. Ou seja, já havia uma predominância da exigência do caráter doloso para a qualificação do ato como improbidade. Então, quando agora a lei vem e diz, olha, depende sempre do dolo, causa, né, uma repercussão, meu Deus, olha o que fizeram, acabaram com a luta contra a corrupção, agora que ninguém mais vai ser culpado de nada, é propaganda, tá, gente? Porque, na verdade, a absoluta maioria das demandas de improbidade já exigia o dolo antes da reforma da lei, né? Então, o que houve foi apenas uma mudança parcial da lei. Mas só para o público, em geral, entender, né, o dolo é a intenção. É o sujeito praticar aquele ato sabendo que está praticando aquele ato, com a ciência de que está praticando aquele ato de improbidade, né? Então, ele sabe que aquele ato viola aquele princípio, ele sabe que aquele ato estará gerando dano. Então, é algo consciente do agente público, do particular, que está envolvido ali na maracutaia, que vai resultar no ato de improbidade. E o ato culposo não, é o sem querer. É o sem querer, né? Então, aquela situação em que você, né, joga uma pedra, né? Você está na sua casa, você joga uma pedra pelo muro, está passando uma pessoa, cai na cabeça dela. Você nunca quis acertar na cabeça dela. Foi a hora do gol do seu time, a pedra estava ali na tua mão, você jogou para comemorar, acabou caindo na pedra. É diferente você sair no portão, o pessoal está passando, você mirar e pá, estatelar na cabeça dela. Então, essa é, grosso modo, aí, uma explicação bem popular, é a diferença do dolo e da culpa. Aí você vai falar assim para mim, Daniel, então vai dificultar a condenação. Eu posso te responder dizendo assim, então vai dificultar a condenação de um inocente. São 2 formas que você pode ver o mesmo fenômeno. E nesse ponto, melhor que seja, porque senão fica uma impressão também, para quem não é do direito, de que a presunção de inocência, que é garantida pela Constituição, na lei de improbidade administrativa com a redação anterior, ela ficava fragilizada, né? É claro que isso é um ponto também polêmico, é uma das questões que gerou polêmica nas discussões sobre a nova redação da lei, mas havia sim esse ponto de vista de que esse caráter sancionatório da lei, ele parece que estava sendo assim, como um objetivo da lei sancionar, mais do que controlar, mais do que prezar pela moralidade, combater a corrupção, um foco que ficava nessa discussão, né? Será que a gente está garantindo a presunção de inocência ou será que está indo com muita vontade de sancionar o gestor público? E aí, claro, é sempre bom lembrar que quando a gente fala de gestor público, vai de um ordenador de despesa, a pessoa que autoriza um gasto, a pessoa que toma uma decisão de uma política pública, um diretor de escola pública. A gente não está falando só das grandes figuras políticas que normalmente são aquelas que a população muitas vezes associa quando a gente fala desse assunto. Um outro ponto, Daniel, questão dos prazos, né? A redação anterior, e mais uma vez, uma redação que era considerada muito aberta, dava prazos que a pessoa que era alvo de uma ação de improbidade administrativa, sem saber quando começava, não sabia mais quando ia terminar. Isso foi corrigido pela nova lei,
E outra pergunta, ainda seguindo nesse mesmo caminho, aproveitando um gancho também das conversas que nós fizemos aqui durante o processo de tramitação. Houve opinião aqui de que os novos prazos, como estavam sendo propostos na redação na nova redação da lei, eles seriam muito curtos, por exemplo, para a ação do Ministério Público. No caso, por exemplo, aí a gente entra já nas questões de corrupção que chamam mais a atenção da população. Por exemplo, um rastreamento de propina. É necessário um prazo muito longo para se rastrear uma propina e muitas vezes esses desvios de dinheiro aconteciam fora do país e, por isso, era necessário prazos mais dilatados para as ações de improbidade administrativa. Houve uma correção com a nova redação da lei? Estava muito aberto? Qual a sua opinião sobre esse ponto específico? Esse caso da prescrição, são dois pontos que eu queria levantar. Num primeiro momento, então, porque a prescrição, só para o telespectador entender, ela funciona de duas maneiras. Primeiro, é um tempo que o MP ele tem para propor a ação. Então, a ideia é a seguinte, olha, se o MP demorar muito, eu também não posso ficar para sempre sobre a mira do MP. Então, eu passei numa prefeitura lá, faz 20 anos que eu saí de lá e agora vai vir uma ação, pô, não dá. Então, a ideia da segurança jurídica, isso aí tem para processo penal, são poucas as hipóteses de imprescritibilidade, né? E aí, a única coisa que vai me surpreender aqui, aí eu realmente tenho uma certa, assim, eu não acho que a lei foi muito bem, Marcelo. Não é nem a questão do tempo, porque aqui aumentou até, né? Porque o tempo em média era 5 anos para propor. Na verdade, a regra era um caos total, porque a regra não era uma regra. A regra remetia a outras leis, e aí era Deus nos acuda, porque para cada circunstância, dependendo do servidor ser federal, estadual, municipal, seletista, era um caos já para você descobrir qual era o prazo. Aí agora é 8 anos. Fala aí, tá vendo como a lei ajudou e tal. Então, mas a minha dificuldade, na verdade, é o termo inicial do prazo, né? Porque agora é 8 anos a partir da ocorrência do fato. E na minha percepção, prazos prescricionais, eles deveriam ser contados da ciência do fato, né? Porque, imagina que eu cometa um ato de improbidade e ele fique em segredo durante anos, né? E aí ele vem a ser revelado depois de anos e fala, mas agora é tarde demais. Fala, pô, mas ninguém nunca soube disso. Fala, porque eu escondi muito bem. Mas agora já era. Quer dizer... E o mal feito, normalmente, ele é feito dessa, né? Segue esse caminho, né? Ninguém faz. O mal feito, bem feito, é esse que costuma ficar bem escondido. Difícil de achar, né? Pois é. Então, esse termo inicial que né, não parece, de fato, ter um equacionamento razoável, né? O prazo em si, eu acho até que aumentou, na absoluta maioria dos casos, aumentou, né? Agora, a outra mudança, essa é interessante, e essa, de novo, tem tudo a ver com a ideia de processo acusatório, sancionatório, é a prescrição intercorrente. Porque o legislador ele fala o seguinte, olha, ninguém pode viver num processo acusatório ad infinito. Você tem ações de improbidade administrativa, hoje, em trâmite, há mais de 20 anos, sem sentença. Elas estão fazendo aniversário junto com a lei. A lei entrou em vigência, o MP entrou com a ação um mês depois, e elas estão sem sentença, elas não passaram do primeiro grau há 20 anos. Então, eu fico me perguntando, né? Não é possível uma coisa dessa. De duas, uma. Ou o sujeito não é culpado, você precisou de 20 anos para provar que o sujeito é culpado, ou ele não é culpado, ou o MP está comendo muita mosca, gordão, comeu todas as moscas do mundo, né? Então, o que o legislador ele pensou? Falou, olha, vamos pensar aqui, 4 anos até a sentença, 4 anos segundo 4 anos no Tribunal de Superposição. Então, mas é assim no penal também, Daniel, porque a ideia é essa. Aliás, não é uma ideia só do penal, é uma ideia dos processos acusatórios, para não tornar uma acusação ad infinito. Daniel, mas 4 anos é pouco, porque o nosso judiciário está atolado. Então, aí, Marcelo, é aquela história. O judiciário ele tem que olhar essa lei e se adequar a ela.
O judiciário tem que, por exemplo, ele pode criar varas especializadas. O judiciário pode, né, perceber que se esse prazo ele realmente é difícil de cumprir, principalmente em primeiro grau, que eu acho que é onde a coisa pode pegar mais, que é onde as provas são produzidas, a defesa ela tem mais oportunidade de manifestação. Então, ali a gente pode tentar usar um direito de preferência, a gente pode tentar mecanismos para fazer com que esses processos não prescrevam, né? E com pulso firme, porque com a pressão intercorrente, o que provavelmente vai aumentar? Vai aumentar uma má-fé dos réus, um manifesto propósito protelatório, porque eles sabem que se eles conseguirem empurrar o processo com a barriga, eles conseguem se livrar sem um julgamento de mérito. É um filme que todo mundo já vê acontecer no processo penal. Não vai ser segredo para ninguém começar a acontecer agora. Mas perceba, isso tem que ser, obviamente, combatido por um judiciário firme. Há mecanismos dentro, né, do sistema processual para combater isso, né? Agora, que não dá para você ficar acusando um sujeito uma década, 2 décadas sem solução do processo, eu acho que qualquer pessoa razoável há de concordar comigo. Especialmente num caso como esse, né? Claro que a gente tem aqueles casos mais notórios, que são de interesse de toda a população, quando se refere especificamente à corrupção, mas tem toda uma outra série de processos, que são esses pequenos processos, às vezes por questões formais, e a pessoa carrega uma preocupação durante muitos anos da sua vida, às vezes por um ato que não trouxe prejuízo ao país, né? De maneira geral, né, a gente está chegando aqui ao final da entrevista. Vou fazer mais um último ponto, a questão da produção de provas, né, se nesse ponto também a redação da nova lei está acertada. E no que diz respeito ao combate à corrupção, você acha que, de forma geral, a lei, como está agora, ela vai ser mais eficiente? Olha, a questão da produção de prova, de novo, né, eu acho que o legislador ele foi fiel à sua premissa, né? Por quê? Porque num processo acusatório, indúbio pro réu. Você está em dúvida, você não pode condenar alguém, você não pode aplicar sanções a alguém, se você está em dúvida. Então, a dúvida, ela prestigia o réu, porque é melhor você não sancionar sem prova um culpado do que condenar sem prova um inocente, né? Essa é a regra básica de direito. Pode não ser algo que a população no estado em que se encontra ela aceite passivamente, mas no âmbito jurídico é uma regra básica de civilidade, de Estado democrático de direito. E aí é o que eu estou tentando colocar desde o início. E todos os estudos que eu estou fazendo, muitos não estão me levando a lugar nenhum, porque eu estou cheio de dúvidas, mas é a premissa, nós estamos num processo acusatório sancionatório. Então, dizer que o MP ele tem um ônus da prova sempre, não pode inverter o ônus da prova. Se o réu for revel, não presume verdadeiros os fatos. É típico de um processo da natureza que hoje é reconhecido como um processo de natureza sancionatória, como é o de improbidade administrativa, né? Daniel, piorou o controle da corrupção? A impressão é essa, né? A mídia, ela jogou isso. A ideia que a população comprou foi essa. Eu acho que é cedo para você ter uma percepção dessa. Eu acho que foi um freio de arrumação. Eu acho que a lei da forma originária que ela foi proposta, e é aquilo, né, Marcelo? É uma lei que não tem lugar nenhum do mundo. Então, é uma experiência brasileira, é uma experiência corajosa. A gente tem que ressaltar e elogiar o legislador brasileiro, né? A gente mete o pau, né, na política brasileira só tem... Pô, que outro país tem uma lei de anticorrupção que nem a nossa, uma lei de improbidade que nem a nossa, né? Então, antes também da gente ficar só tirando pedra, né, vamos ver o que a gente tem de positivo. Olhar exatamente isso. Olhar o lado positivo e a importância dessas leis. Eu sempre aproveito, né, num momento como esse, para convidar as pessoas a participarem mais da vida do Legislativo. É possível acompanhar a tramitação de leis, mandar mensagem para os seus parlamentares pedindo aprovação ou não, se informando. O site do Senado sempre está com as informações disponíveis sobre isso. E pegando um gancho nessa sua última colocação a respeito da importância da lei,
eu trago para você a pergunta que fecha a nossa entrevista. Para você, Daniel, o que é cidadania? Eita! Ah, difícil, hein? Isso aí é pegadinha, hein? Eu não sei, eu acho que cidadania é convivência. Convivência é a ideia de você conseguir conviver com o outro, conviver com os poderes, conviver com a sociedade, com as associações, é a capacidade de convivência, de a convivência em harmonia. Eu diria, eu vou alguma coisa por aí. Bem, Daniel, mais uma vez eu agradeço a sua presença no nosso programa. Obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Ó, o prazer foi meu, papo ótimo, Marcelo, e estou à disposição sempre que você precisar, pode contar comigo. Da mesma forma, a TV Senado fica sempre à disposição de você e da sociedade para a gente trazer os temas que são de interesse do nosso país. Eu convido todos a assinarem o canal da TV Senado no YouTube. Respondam a pergunta também, o que é para você cidadania? Escrevam, comentem as nossas entrevistas no canal do YouTube. Nós vamos trazer suas respostas para as entrevistas da TV Senado. Muito obrigado pela presença e até o próximo Cidadania.